Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de personagens femininos injustiçados, mais especificamente, Lisbeth Salander. Hoje é o Dia da Mulher e por isso a gente vai começar aqui no canal uma série falando dos personagens femininos que, ao meu ver, são injustiçados, principalmente porque em geral são personagens que eu gosto muito. O Biel não vai estar aqui à frente das câmeras comigo, porque como a gente vai falar de mulher mesmo e em geral de feminismo, nós preferimos que ele não estivesse presente. Ele vai ficar atrás das câmeras, dando suporte, passando dados que eventualmente eu precise, mas ele não vai diretamente opinar sobre o assunto, ok? Para esse primeiro episódio, a gente optou por falar da Lisbeth Salander. Bom, pra quem não conhece a Lisbeth Salander, ela é a protagonista da série Millennium, da trilogia A Garota do Dragão Tatuado, que no caso é ela. O primeiro livro dessa trilogia é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É uma trilogia escrita pelo Stieg Larsson, os 3 primeiros livros, na verdade, porque essa é uma trilogia de 5 livros, os dois últimos, na verdade, são escritos por uma outra pessoa, que a editora colocou. É o David Lagercrantz. Esse cara aí, ele vai escrever aqui embaixo. Ele também vai escrever 3 livros, ele tá no segundo ainda. Enfim, tá demorando. E aí, o Stieg não terminou de escrever os outros livros, né, na verdade, porque ele morreu nesse meio tempo. Aqui no Brasil ele chegou pela Companhia das Letras e eu vou fazer um vídeo maior falando sobre não só o livro, mas também sobre como ele chegou no cinema e porque eu detesto tudo isso. A Lisbeth, na verdade, é a personagem que ganha meu coração, porque ela tem algumas particularidades. Antes de qualquer coisa, é importante que eu fale que o livro traz em si uma temática que conversa muito com a violência contra a mulher. Ele traz alguns índices sobre como isso se dá na Suécia, não só em questão de feminicídio, mas também violência doméstica e diversos fatores que incluem isso. E fora isso, ele é um livro que tem as grandes personagens fortes da história como mulheres. No primeiro livro a gente vai ter, além da Salander, a Erika, que é a diretora da Millennium. Millennium é uma revista que vai estar por trás de toda essa história. A Erika é uma grande mulher que lidera com mão de ferro o Millennium. Fora ela, a gente tem o estopim dessa história também, que é a Harriet. Harriet é uma menina que desapareceu. Vou dar alguns spoilers, mas como o livro está escrito desde 2005, acho que já deu tempo de todo mundo ler. O filme mais antigo é de 2009. Então, assim, a Harriet sumiu, e aí todo mundo acha que a Harriet está morta, e ela não tá. E ela reconstruiu uma vida, ela já era uma menina muito presente na vida anterior dela, passou por muita coisa e ela reconstruiu uma vida se tornando uma grande mulher também. E além dessas duas grandes mulheres, a gente tem também a Lisbeth Salander. A Lisbeth é muito importante para começo de conversa porque ela tem Asperger, ou Asperger, na verdade, que é um tipo de autismo um pouco mais leve, onde você tem geralmente um foco para alguma coisa, o que algumas pessoas encaram como uma espécie de genialidade ou pessoas superdotadas. E ela tem essa capacidade muito forte de ser hacker e de ser... Ela é uma investigadora, ela é uma espiã e trabalha com isso, apesar das dificuldades dela. Não fala que ela é uma espiã, porque a gente já parece que ela é tipo Red Sparrow, FBI, né? Tipo a Viúva Negra. Não, ela é investigadora. O que é muito maravilhoso, porque ela é tipo uma espiã e ela trabalha com 007, enfim. Como ela tem essa condição, né, esse nível de autismo, desde pequena ela tem dificuldades em lidar com muitas pessoas e ela tem uma personalidade fortíssima, então ela não se dobrava a muitas regras. Portanto, ela foi retirada dos pais, que foram considerados sem condições de cuidar dela, e levada pra tutelagem. E aí ela tem alguns episódios que colocaram ela como uma pessoa agressiva aos olhos da justiça sueca. É importante que a gente considere que esses episódios, em geral, sempre são ligados a homens em situações abusivas. O primeiro episódio se dá na escola, quando um garoto vive batendo nela, chamando ela de estranha, e aí um dia ela perde a paciência com ele e aí ela bate nele. Mas quando ela bate nele, ela bate de verdade, né? Afinal de contas, a Lisbeth não é muito de brincar com as pessoas. E aí eles mandam ela pra um lugar que seria uma espécie de reformatório, digamos assim. Anos depois, quando ela sai de lá, ela tem um dia também no trem em que um cara resolve passar a mão nela. E aí ela pega uma garrafa e regaça com esse cara.
E aí eles resolvem também colocar ela como uma pessoa que é uma ameaça à justiça e nada acontece a esse cara porque ela é desequilibrada mentalmente, né? Ela já tem um histórico de agressão. Exatamente. E, portanto, ela não tem ninguém que acredite nela. Ela é sempre tratada como louca ou como doente, até que ela consegue encontrar um tutor, que é o Palm Green, que vai conseguir... Ele vai acreditar nela, na verdade. Ele vai dar liberdade pra ela e dar provas de que ela é capaz de cuidar de si mesma. E aí ele acaba entrando nessa... Ele acaba dando essa liberdade pra ela de cuidar das próprias coisas, administrar o próprio dinheiro. Ela acredita, tendo alguém que acredite nela, acaba acreditando mais em si mesma. E aí ela consegue um trabalho, ela consegue administrar a vida dela. É importante que, como o Gabriel disse, se leve em consideração que ela tem sim um aspecto visual que é muito forte. Então ela usa um moicano, ela tem vários piercings, muitas tatuagens. Ela é uma personagem bissexual, o que é muito importante também. E tudo isso, tecnicamente, é considerado problemático pra ela. Outra coisa é que ela, em geral, se interessa por pessoas mais velhas. E aí eles dizem que isso tem a ver com a incapacidade dela de decidir o que é certo ou errado. Ou seja, ela é uma pessoa que se vê completamente polida de conseguir ter as próprias decisões, apesar de ser uma mulher capaz de decidir as coisas por si mesma. E quando Palm Green sofre um derrame, né, ele na verdade não vai voltar, ela se vê sendo tutelada por um cara que é extremamente doente, ele é sádico, e ele vai protagonizar com ela uma das cenas de estupros mais fortes que eu já li na história da minha existência. É por isso que eu recomendo tanto que essa personagem seja conhecida, porque ela é uma personagem que se reergue das situações mais complexas assim que você possa imaginar. E apesar disso, ela consegue isolar essas situações e continuar com a vida dela. E aí ela vai então viajar ela vai dar a volta por cima, ela vai na verdade sodomizar esse cara, conseguir colocar ele em uma coleira, digamos assim, porque ela é muito inteligente, então ela vira esses abusos contra ele quando ela consegue filmar isso e comprovar que ela não é a doente que ele achava que ela era. E ela tem uma espécie de pensamento muito rápido. E, portanto, ela é uma grande protagonista. No cinema, o que torna pra mim a Lisbeth um personagem injustiçado? No livro ela é um grande ser. Quando você olha assim, ela é uma explosão. Tanto é que as pessoas dizem que o Michael é o protagonista, apesar da série levar o nome dela. Mas no livro pra você fica muito claro que não. Só que quando isso vai pro cinema, como não podia deixar de ser, o Michael, esse homem branco, dos olhos claros e de classe alta, acaba se tornando... Né? Ex-militar. Acaba se tornando o protagonista da história. E ela passa a ser um suporte. Quando eu assisti o filme americano, que era... Na verdade, antes de ler o livro, eu vi o trailer do filme no cinema. E aí eu falei, cara, eu preciso muito ver esse filme. Só que eu enrolei por anos. E acabei lendo o livro antes. Quando eu assisti o filme, eu me senti muito puta, porque ela virou literalmente um braço dele. Primeiro que ela não teve nenhum tipo de profundidade na história, digamos assim. Ela se torna só uma menina super agressiva. Eles não levam em consideração a condição mental dela. No filme sueco ele até tenta citar uma coisa assim, porque eles têm algumas cenas que são muito literais, mas ela é tão mal aproveitada no filme sueco que me dá até um pouco de raiva quando ele tenta colocar esse fator. E ela, na verdade, é uma personagem muito potencial. Ela tem várias situações, ela é quem tá por trás dos grandes desdobramentos da história. E aí no cinema eles tiraram tudo isso dela e deram pro Michael. E aí ficou... No filme sueco, por exemplo, às vezes eu tenho a impressão de que ela tá lá só pra fazer números, sabe? Porque tudo que ela descobre, ele já descobriu de alguma forma. E isso não funciona dessa forma. Fora as outras personagens que eu já citei no começo, que nos filmes são completamente esquecidas também, né? Elas são só alegoria de cena. E isso me deixa com muita raiva, porque como a maior parte das pessoas não leu o livro, elas só assistiram os filmes, isso vai matando a personagem. E olha que ela nos dois casos, tanto no americano quanto no sueco, interpretada por grandes atrizes. No filme sueco, que é o filme mais antigo, né, o filme de 2009, ela é interpretada pela Noomi Rapace,
que agora fez o Onde Está a Segunda e que é uma atriz maravilhosa. Quem vê ela ali fazendo 7 personagens vai entender do que eu tô falando. No filme americano, ela é interpretada pela Rooney Mara, que fez Carol. E, cara, são atrizes fantásticas. Só que o personagem, acho que no americano eu ainda gosto mais dela, em questão de atitude e tal, mas eles só vão dando uma violência gratuita pra ela, e uns atos injustificados. A cena do estupro, por exemplo, perde muito quando ele vai pra tela. É uma cena que eles tinham um recurso pra fazer uma coisa muito grande. Ela tem toda uma coisa de significados, o cara amarra ela na cama quando ele estupra ela, e aí na sequência ela tatua essas amarras em si, pra que ela nunca esqueça do que ela passou ali, e isso é muito forte. Ela sempre tem isso, porque ela não quer mais, nunca mais estar presa. E eles vão podando isso, eles vão diminuindo essa mulher forte que ela é. Os índices, por exemplo, que eles trazem no livro, como por exemplo, vamos lá, eles dizem que na Suécia 18% das mulheres são ameaçadas por homens ao menos uma vez na vida. Eles dizem que na Suécia 46% das mulheres sofrem violências de homens, que 13% das mulheres são vítimas de violências sexuais cometidas fora de uma relação sexual, que 92% das mulheres sofrem violências sexuais após uma agressão, mas não apresentam queixas na polícia. São coisas muito fortes, principalmente porque eles vão enfrentar aqui um personagem, o vilão deles é um vilão que comete feminicídio sequencial de um pai que também cometia isso e ensinou isso pra eles. E, cara, pensa em quão emblemático isso é, né? Em quão forte isso é. As mulheres, a relação tem a ligação dos crimes tem uma relação direta com o cristianismo. É uma coisa de repressão à sexualidade da mulher. Tem toda uma estética pensada. No final ele fala que ele mata atualmente o vilão vivo, né, digamos assim. Que ele mata imigrantes porque são mulheres que vêm em busca de um futuro melhor e não tem quem as procure. Então tem toda uma coisa que coloca a discussão do feminismo em um outro estágio. E esse é um livro que pra mim foi muito calado, sabe? É um livro que eu vi muita gente lendo num período, mas não se fala sobre. Ele meio que ficou num lugar superficial. O filme, eu nem consigo colocar a superficialidade que há nesse filme. E é por isso que eu acho que precisamos conhecer Lisbeth Salander e a força que ela traz enquanto mulher com uma condição especial, assim como as outras que não necessariamente têm alguma necessidade especial, digamos assim, mas que também são mulheres muito fortes, e entender que o protagonista dessa história não é um homem. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, então, eu vou pedir para que vocês curtam ele, dando joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhe se possível e sigam-nos nas redes sociais, ok? Bom, acho que é isso, gente. Um beijo e tchau!